No episódio de hoje, vamos falar de um ritmo musical composto por instrumentos de percussão como o pandeiro, o surdo, o tamborim, o ganzá e o agogó, e instrumentos de corda como o cavaquinho e o violão. Quando falamos ou pensamos nesse ritmo, imediatamente nós vamos para a época mais agitada do ano aqui no Brasil, que é o Carnaval. Nesse assunto, estamos nos referindo a uma expressão cultural típica do Brasil, que é conhecida como um gênero musical e como uma dança praticada ao som de canções do gênero. Sejam muito bem-vindos ao episódio sobre samba. Nascido no século XX, o samba é conhecido internacionalmente como um dos símbolos do país. Esse, por sua vez, é considerado patrimônio cultural imaterial brasileiro e surgiu nas comunidades de afro-brasileiros em alguns bairros do Rio de Janeiro. O samba surgiu no começo do século XX. Tem ligação com as rodas de dança que os negros escravizados realizavam nos seus poucos momentos livres. As rodas de dança eram geralmente puxadas por um ritmo musical obtido por meio de batuques. Uma das danças mais praticadas era o lundu, que acreditamos ter sido trazidas e introduzidas por aqui por africanos trazidos da Angola. Uma das variantes dessas rodas de dança era o samba de roda, um estilo musical que junta a africanos escravizados para praticar a dança e capoeira. O surgimento dessa variante foi na Bahia, por volta do século XIX. Ele é um dos precursores de que hoje conhecemos como samba tradicional, o digníssimo samba carioca. Esse estilo também tem ligações com práticas de rituais para culto aos orixás. As práticas do samba de roda começou no final do século XIX para o início do século XX, quando foi anunciado o fim do trabalho escravo em 1988. Milhares de africanos puderam conquistar a sua liberdade. É claro que a escravidão havia acabado, mas como a história nos mostra, o preconceito não. Dadas as condições atuais onde eles eram livres, mas ainda assim colocados de escanteio, muitos desses africanos migraram para a capital do país, que naquela época era no Rio de Janeiro. Isso fez com que no início do século XX o Rio de Janeiro tivesse um número bem alto de população negra, muitos deles afro-brasileiros, muitos libertos ou os filhos deles, que se reuniam nas cidades da Saúde, Gamboá e na Cidade Nova e Estácio. Nas primeiras décadas desse século, as rodas de capoeira e de samba eram proibidas pelas autoridades que tinham medo das manifestações culturais dos afro-brasileiros. Traduzindo, o racismo escancarado da sociedade brasileira no começo do século. Foram as tias baianas, que já haviam se tornado extremamente importantes para a comunidade negra, as responsáveis por criar locais onde eles pudessem se reunir e praticar seus festivais e rituais religiosos sem que fossem reprimidos. Lá surgiu o samba urbano carioca, a forma tradicional do samba no Brasil. Historiadores estabelecem que o marco da história do samba no Brasil foi a composição de abre aspas, pelo telefone, fecha aspas. Canção que surgiu em encontros de sambistas como Donga e Mauro de Almeida no ano de 1916. Bom, e agora chegamos ao momento em que a gente abre o nosso coração aqui nesse episódio, mas eu preciso começar dizendo que eu não sou uma entendedora do tema, porque, na verdade, só tem um cantor específico que eu gosto muito, que é o Péricles, e para mim a voz dele é sensacional, e as músicas dele são muito boas. Sabe aquele tipo de música que toca no fundo do seu coração? Bom, é essa. Mas assim, eu acho que como a gente mora no Brasil, é meio difícil, digamos assim, você não saber o que é o samba, até porque o carnaval tá aí, e por mais que você não curta o carnaval, e eu sou uma das pessoas que não curte carnaval, você sabe o que é, e
enfim, talvez você não saiba dançar, talvez você não conheça nenhum cantor ou não goste do estilo, mas você sabe o que é. Numa forma, assim, bem resumida, digamos, né? Enfim, eu acho que é um ritmo que acaba sendo muito. Como eu posso dizer isso? Eu acho que outras nacionalidades enxergam o Brasil por esse ritmo, como se fosse, não. É uma marca registrada do Brasil, então talvez nós não saibamos muito valorizar assim as coisas que a gente tem. E assim, não é uma crítica, é só uma observação. Ninguém é obrigado a gostar de nada. E como eu disse, eu não entendo assim muito de samba. Eu acho que não é um ritmo que me fascina muito. E a não ser pelas músicas do Péricles, que inclusive são muito boas. Se vocês nunca ouviram o Péricles, por gentileza. E é isso, eu acho que talvez a gente tenha que conhecer um pouco mais sobre a história do nosso país, saber um pouco mais sobre as nossas raízes, sobre as nossas origens, até porque muitas pessoas em muitas nacionalidades enxergam o Brasil através de estereótipos, seja isso uma coisa boa ou não, até porque a gente enxerga outras nacionalidades assim. E um dos estereótipos que eles enxergam, além do futebol, é o samba. E é legal a gente conhecer e a gente saber um pouco mais sobre essas coisas que permeiam a nossa história. E você, Mica? Conta aí pra gente se você gosta de samba, se você tem algum cantor preferido ou algo nesse sentido. Gente, eu vou começar também dizendo que eu não sou fã de samba. Para ser sincera, eu tive que pesquisar muito para entender onde ele tinha surgido. Eu sabia que tinha suas raízes africanas aqui, estava ligado à época da escravidão, mas era tudo superficial demais, raso demais. Só que, em contrapartida, Deus me fez ter uma irmã que ama samba. Os rolês da minha irmã é só pra ir pra samba, ir pro pagode. E às vezes ela tá escutando música e fica tipo, Micaele, quem tá cantando esse? E eu fico tipo, pô, não sei, mas vou no embalo dela porque é inevitável dizer que é um ritmo contagiante. Eu também hoje, pra falar assim, se você me perguntar um cantor assim, fala o nome de cantor, Péricles. Quem mais? Péricles? Então, eu conheço algumas músicas dele, não sou de acompanhar, não sou né, não é um ritmo que eu gosto, assim, que tenha nas minhas playlists, mas é arte, gente. E arte merece ser contada, merece ser estudada, merece ser conhecida. Então, é muito bizarro. Bizarro, assim, no sentido de que, tipo, ninguém diz que um ritmo hoje que 90% dos brasileiros escutam tá tão ligado à nossa história, né? Porque é como eu digo, a história, né, foi embranquecida demais. Então, assim, ninguém conta essa parte sobre o samba. E beleza, o samba hoje tem muitos, né, tem uma diversidade racial muito grande, mas a história do samba é voltada, é ligada, é diretamente ligada à escravidão, às pessoas negras. Então, assim, a gente tem que estudar para saber esse tipo de coisa, porque pode parecer superficial para alguns, mas é importante. E mais do que isso, nós estamos sempre tão engajados em entender a história de outros países, entender a cultura de outros países. Isso não é errado. O conhecimento nunca vai ser errado, mas é sempre importante e vou além, é sempre bom você conhecer a sua própria cultura, como a Audrey disse, porque nós somos taxados, nós brasileiros, por diversos nomes, em diversas situações, em diversos lugares. As pessoas têm nome para as mulheres latinas, têm nome para o funk brasileiro. Muitas vezes esses reconhecimentos não são bons. E o samba é uma das coisas mais preciosas que o nosso país tem quando nós falamos de cultura. Por mais que eu não goste, não é um ritmo que eu acompanhe, a gente tem que reconhecer o que é. E ele é isso, ele é grande, ele traz diversidade. E mais do que isso, ele está presente nos momentos que a gente tem como que a gente costuma chamar de que são lembranças boas, né? Então, uma roda de amigos, um almoço em família, um momento ali de descontração,
Às vezes a sua playlist vai no aleatório, ela passa pelo samba. O samba é pai de muitas outras coisas aqui no nosso país. Então, eu acho que sim, a gente vira e mexe precisa falar desses temas, precisa falar dessas coisas, para que a gente possa sempre lembrar que a história tá aí para que a gente não só a compreenda, não só saiba, mas que a gente perpetue o que foi bom e não cometa os erros que a gente cometeu, né? Então, é muita revolução. Além disso, o preconceito, né? Porque o samba ele não está só ligado a essa questão do racismo, da escravidão, como também das religiões de matriz africana. Não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que religião é algo muito pessoal, mas o inevitável hoje para os países que foram colonizados por quem era católico, e isso está enraizado assim num geral, é que essas religiões sofrem muito preconceito. E você tem o direito de não gostar, assim como eu não gosto de samba, a Audrey não gosta de samba, você que está nos ouvindo tem o direito de não ser próximo dessa religião, mas uma coisa que é universal, que vai além de raça, de cor, de gosto, é o respeito. Isso é universal, é uma língua que todo mundo deveria falar, que todo mundo deveria entender. Então, assim, o samba, ele nos traz isso também. Então, olha como é rica a história, justamente porque ela faz a gente sair não só de uma, mas de mais de uma caixinha, mais de uma redomazinha. Então, por não gostar, eu respeito quem gosta, mas mesmo não gostando, eu sei a grandiosidade que é esse ritmo e tudo o que ele traz pra gente. Bom, esse episódio da F5 vai terminando por aqui. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, procurando por aperta.f5, você fica por dentro das novidades e dos novos episódios aqui desse podcast. Colocando o mesmo nome na barra de pesquisa do seu aplicativo de música, você encontra o nosso perfil e todos os episódios que a gente já publicou e os que ainda vamos publicar. Compartilhe com sua família, com os amigos e não deixe de clicar no sininho ativando as notificações para não perder o lançamento dos novos episódios. Eu sou a Audrey. E eu, a Micaele. E você já sabe, né? Para se manter atualizado, aperta F5. Um beijo e até o próximo episódio.